Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Cláudio, economista, presidente da Rede Docto de Ensino e também coordenador da campanha do seu filho, Pedro Leitão. Claudinho, a pergunta que se faz é o seguinte: o Pedro, uma pessoa já estabilizada financeiramente, entendeu? E entrar em política. Qual a razão, qual o motivo que levou o Pedro a entrar na política? O Pedro estava num momento muito confortável da vida dele, conquistou muitas coisas, sua formação já se completou até com pós-doutorado fora, doutorado no FMG, no nosso trabalho ele foi meu grande parceiro desde o primeiro momento para criar a Docto, mas se realizava também com isso, estava profundamente realizado, e ele começa a entrar na gestão pública, desde aqui Caratinga e depois, por último, lá na Secretaria de Estado da Agricultura de Minas Gerais. E lá ele começa a ver que não basta na gestão você ter boas ideias, boas propostas, que você sabe que vai dar certo, mas que todas elas dependem de apoio político. E ele começou a deixar de fazer muitas coisas, inclusive aqui para Caratinga, que ele poderia trazer, e para outros lugares, e fazer coisas, porque ele não tinha o voto com ele. Ele não era, por exemplo, um majoritário de Caratinga, então ele não podia politicamente definir, mesmo sabendo que, do ponto de vista de gestão, seria a coisa mais correta, que ia trazer mais benefício para mais pessoas e ajudar a vida das pessoas. E essa é sempre quem está na educação, quem trabalha na educação como nós. As pessoas estão no centro de toda a nossa preocupação o tempo todo na luta de melhoria das condições de vida das pessoas, das comunidades. Mas enfim, e ao deparar com essa situação, tanto que ele nem durante a campanha, durante toda a sua trajetória na secretaria, ele absolutamente fez qualquer movimento no sentido político. Ele trabalhou para todos, fez para todas as pessoas, não ficou fazendo nenhuma arranjo para poder amanhã se beneficiar. Foi ótimo isso, porque é isso que precisa. Mas, e a partir dessa questão, e de conhecer mais profundamente a realidade do nosso povo, do estado de Minas Gerais, né, onde ele se indignava com determinadas situações, ele se indignava com diferenças regionais que aconteciam. Ele foi em lugares muito pobres e foi em lugares também muito desenvolvidos, e notava que os lugares que eram mais desenvolvidos é porque tinha também lideranças políticas atuantes, fortes naquela região. E ele sentia assim que de repente, ele falava que de repente assim era nossa região estava invisível, algumas regiões de Minas Gerais eram invisível no sentido de que ninguém ia lá batalhar para realmente propor coisas, a não ser carimbar recursos que já vinham mesmo e tal. Então, diante de tudo isso, ele sentou comigo e a mãe dele e falou conosco do pensamento, da decisão dele de ser candidato. E me emocionei quando ele falou: pai, eu seria um omisso, um covarde, se eu não colocasse meu nome diante de tudo que eu estou vendo, da necessidade que eu estou vendo e da possibilidade que tem, né? Então, a decisão foi essa, né? A pessoa que sai do conforto e que é também profundamente transformado nessa campanha, no sentido de tomar a decisão, não de ir para uma campanha, mas ir para a política, né? De uma nova forma, de um novo jeito, para tentar dedicar a vida dele aí à melhoria da vida das pessoas e do país, do estado, né? Então é isso um pouco, e principalmente da nossa Caratinga, né? Claudinho, um fato que me chamou a atenção é o seguinte: é a relação do Pedro com a instituição. Nós vimos aí um empresário, inclusive, que o Ministério Público fez uma representação contra ele, obrigando aos trabalhadores dele a votar nos candidatos que ele impunha. E eu vi o seguinte: essa relação na instituição é uma relação muito carinhosa com Pedro. Nós vimos que as pessoas aderiam a isso
naturalmente, com prazer. Como é que você analisa essa relação do Pedro com esse pessoal da instituição? Olha, em primeiro lugar é porque eu acho que tem uma coerência muito grande entre o que a gente sempre faz dentro da escola, o que a gente busca dentro da escola, no sentido de transformar a vida das pessoas pela educação, não é? Existe então uma coerência com a própria campanha que trabalha com a mesma direção, trabalha com os mesmos valores, foi trabalhada com os mesmos valores e princípios e valores humanistas, que é a marca da nossa instituição, não é? Que é a educação humanística, onde o ser humano está no centro, isso desde o meu pai, passando por mim, pelo Pedro. Essa é a nossa vida, essa é a nossa paixão. Então eu acho que de um lado tem isso, não tinha coisa diferente, você não saía de um espaço que os valores eram uns e que ia para uma campanha que os valores eram outros. Então acho que isso, de um outro lado, a gente tinha até quase que segurar as pessoas da instituição para não irem para a campanha, porque eles queriam muito, eles queriam fazer e fizeram uma diferença fantástica, que é diferente, você tem pessoas na campanha que são profissionais de campanha, isso é natural, existe em todo lugar, contratadas e tal, são profissionais de campanha, que ficam ali 2, 3 meses com você, trabalhando, né? Mas é diferente quando as pessoas da instituição se desincompatibilizam, se pede licença e vão para a campanha, e vão ajudar na campanha ou voluntariamente ao final de semana, porque elas vão falar de alguém que elas convivem durante anos, não é? E então ela carrega um poder de convencimento muito forte. E sem dúvida nenhuma foi uma alegria, a instituição hoje é muito mais forte, organicamente ligada, porque a campanha fez isso. Ela não foi desagregadora, a campanha foi profundamente agregadora, estimuladora da nossa instituição, né? Porque nós trabalhamos educação e política com os mesmos valores. Claudinho, você é um militante político, um grande entendedor de política, inclusive eu aprendi a militar na política com você. Então você já foi secretário de saúde, né? Desenvolveu grandes projetos aqui, você foi candidato a vice-prefeito. Que avaliação você faz da campanha do Pedro, uma vez que ele surpreendeu a todos, né? Ter 10.000 votos, e isso aqui você sabe, para conseguir isso, na época do Fabinho, nós tivemos que juntar todo mundo, sair, né? E o Pedro, que análise você faz desse fenômeno, vamos dizer assim? Eu acho que tem um momento, contribuiu muito, as pessoas estavam cansadas daquele mesmo jeito, demagógico muitas vezes, excesso de promessas, esse jeito de relacionar com o povo muito ruim, né? A política veio deteriorando no tempo. E acho que então, você tinha um ambiente que favorecia uma candidatura nova, mas me surpreendeu muito porque, assim, você vê que todas as grandes, os chamados caciques políticos da cidade, é um jeito que as pessoas falam, né? É uma forma jocosa que as pessoas falam. É o prefeito, são vereadores, são lideranças eleitorais, são deputados que têm voto aqui, quer dizer, são lideranças ou caciques políticos, como eles dizem, né? Eles todos já estavam comprometidos com outras pessoas e, exceto aqui os vereadores, 2 vereadores guerreiros que ficaram com o Pedro, foi o Denis e o Det, né? A não ser eles, o resto foi o povo mesmo, foi uma relação direta que se estabeleceu entre o candidato e o povo. E eu acho que aquilo que o Pedro falava na campanha, eu quero estar de olho, eu quero conversar com as pessoas, eu quero estar fazendo esse olho no olho,
eu quero ouvir, eu quero saber, não é? Então, assim, eu acho que eles transmitiu uma verdade, que quando as coisas que a gente tem dentro da gente, é muito fácil deixar sair. Quando você quer colocar uma coisa dentro de você que não é você, o povo saca isso. O povo percebe isso, sabe? Porque a percepção do povo, o povo é sábio muitas vezes nem nessa separação. Erra, acerta, mas ele tem esse sentimento. Então, eu acho que teve muito da pessoa dele, do que ele carrega dentro dele e daquilo que ele conseguiu transmitir para as pessoas. O momento também ajudou muito. Então foi isso, eu acho que é uma nova liderança que surge mesmo, né, porque ela não teve apoio das grandes lideranças da cidade e teve apoio das pessoas diretamente. Então... Claudinho, outro fato também curioso é o seguinte, o Pedro foi um dos melhores secretários de educação no município de Caratinga. Isso não resta dúvida, né? Nós vimos a avaliação do IDEB, como que foi, mas a gente pode dizer assim, está no ramo, ele é da educação. E como é que se explica o sucesso que o Pedro fez numa secretaria de agricultura? E me lembro muito bem quando fui entrevistá-lo, ele falou, Salatiel, pode inclusive me perguntar o que eu entendo de agricultura, o que eu vou fazer lá. Como é que você avalia isso? Que existe aí uma questão da relação humana e de uma relação de gestão, né? Porque o Pedro não foi com um monte de gente para indicar secretário adjunto, superintendente. Ele chegou lá e chamou os técnicos da Emater, do IMA, da Ipamig, não sei o quê, de vários técnicos, e eles até assustaram quando ele chamou para que eles assumissem cargos assim, de representação fortes, como secretário adjunto, como outros. Eles falaram, não, mas eu não sou político, Pedro. Ele falou assim, não, mas é por isso mesmo, eu quero pessoas que entendam das coisas para que possa ajudar. Então eu acho que ele, da mesma forma que aconteceu aqui na Secretaria de Educação, quando ele entende que a educação basicamente está sentada no trabalho do professor, né, que tem que ser valorizado, que tem que ser apoiado, que tem que ser capacitado, que tem que ser integrado, que tem que ser motivado, ele lá conseguiu, dessa forma, de uma forma totalmente nova, de trazer todo o corpo técnico para a mesa das decisões maiores, ou seja, decisões políticas da secretaria. E outra coisa, ele tomou uma decisão, porque eu acho que a ousadia é filho do desprendimento. Ele não estava ali para fazer nada, nem candidato ele seria, não estava nem pensando nisso, né? Ele falou com o governador uma coisa que eu acho que foi fundamental. Ele falou assim, olha, eu posso aqui ficar puxando sardinha para a minha secretaria, ou eu posso fazer, falou o governador, eu posso fazer o seguinte, o que eu quero, que eu acho que dá certo, que a agricultura seja uma política do Estado de Minas Gerais, eu quero que seja uma política de governo e que precisa do concurso, do apoio de todos, e eu quero dar voz e reconhecer o trabalho de todos. Então não é aquele negócio que você sabe que existe dentro da estrutura de gestão, de pegar e ficar cada um olhando para a sua secretaria. E aí que ele promoveu a grande integração de equipe, que gerou um resultado e que foi considerado isso por todos dentro da avaliação que se faz a secretaria melhor avaliada desse governo, um governo que teve complicações sérias, principalmente pela questão federal. Mas é isso. Então eu acho isso, sabe? Assim, eu penso nisso e a capacidade dele mesmo, né? O Pedro é muito diferente até de mim, não? Porque eu sou mais de arrancada, de tal, mas e às vezes assusta as pessoas, o meu jeito, não? O Pedro não, o Pedro é uma mistura dos Coutinho, que são pessoas que têm uma capacidade de ouvir muito grande e com a capacidade de falar, né, muito grande, que vem dos Leitão. Então, que fala muito a turma. Ele é um pouco um mineiro pernambucano, um pernambucano das Gerais, né, porque o papai veio de Pernambuco e os pernambucanos são mais assim arrojados, são mais guerreiros, são mais
assim, atirados e tal, né? Acho que é porque expulsaram os holandeses lá, ficaram assim, cheios de si, né? Mas o mineiro não, o mineiro ele é da escuta, de sondar, de assuntar, como eles dizem. Então, acho que o Pedro pegou essa mistura. Então, pessoalmente, eu fico vendo que ele realmente é muito melhor que eu, né? Porque ele juntou essas duas coisas. Claudinho, outra questão interessante é o seguinte, inclusive eu já até conversei isso com você. As pessoas falam assim, olha, um deputado, o que ele pode fazer no meio de 513 com ele, né? E aí você falou, não, mas o Dante de Oliveira fez um trabalho muito importante. Como é que se explica isso? Eu acho o seguinte, não adianta a pessoa chegar lá sozinha e ela vai ficar lá batendo cabeça, ela precisa de chegar marcando uma diferença. E aí, quando você está lembrando de Dante de Oliveira, eu lembro muito bem quando o nosso grupo político elegeu um deputado federal em Minas Gerais, né? Que a gente tinha aquele grupo que se articulava politicamente. E foi o Dante de Oliveira. Ele chegou lá, a Constituição era de 67 ainda, feita pelos militares, não tinha liberdade, não podia ter eleição direta para isso, não tinha eleição direta para aquilo, não tinha eleição para nada. Ele simplesmente, no meio daquela coisa, tinha uma brecha, ele levantou-se e disse, não, eu vou entrar com uma emenda constitucional falando que a próxima eleição seja direta. Com isso, ele levanta toda a mobilização popular em torno das diretas. Na verdade, ele precisa de levar para lá projetos e emendas que estejam sintonizadas profundamente com os desejos do povo, porque aí o povo vai estar com ele fazendo pressão. Eu vejo, por exemplo, essa proposta dele de quase uma democracia direta em várias questões, de você ter o voto, a consulta popular direta pelo voto digital em questões que dizem respeito às pessoas que saiam das quatro paredes do Congresso e possam, aproveitando a tecnologia, ouvir o povo. Então, assim, isso aqui é uma emenda constitucional que possa existir, obrigando determinadas questões ser obrigatórias ouvir o povo, não é? E isso é a grande tendência, né? Que hoje você tem hoje na Suíça de 4 em 4 meses há um referendo sobre se o povo está satisfeito com o andamento do governo, para que ele possa seguir em frente, não é? A Estônia já tem essa consulta popular direta, voto digital, que é esse novo que existiu, um país novo que se organizou. Então, eu acho que bandeiras como essa, sintonizadas com o povo, você pode estar sozinho lá, mas aquilo que você coloca que tem sintonia com o povo vem ao seu favor, e isso que gera pressão e dá força para ele para que essas coisas possam andar. Isso são ideias, são tentativas, mas eu acho que era um pouco isso que ele falava. Gostei muito dessa fala dele. Claudinha, outra questão é o seguinte, né? O Pedro teve quase 43 mil votos, né? São 43 mil pessoas que querem o Pedro na Câmara dos Deputados. Existe possibilidade do Pedro assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados? Bom, a avaliação do PV, Partido Verde, que elegeu 5 estaduais, e o Pedro é o federal mais votado, eles estão acreditando que sim. Né, que ele pode entrar aí em breve. A coligação também acha que ele tem chance de entrar em breve. Tá? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, que ele teve muitos deputados federais que já estão lá, já estão eleitos, né, já estão eleitos com muito menos voto que ele. Né? Inclusive, e a coligação dele não ajudou, por quê? A coligação que tinha grandes partidos fortes, como o PMDB, como PDT e outros partidos, né, junto com o PV, eles acreditavam que teria 13 a 17 deputados. Eles tiveram 8. Então é o seguinte, por quê? Porque os políticos mais fortes nas últimas eleições, com mais votos nas eleições, simplesmente não tiveram voto. Por exemplo, o próprio Mauro aqui, teve 130 votos, 1.000 votos da última vez, ele era para ser tido um puxador de voto.
O Nilton Cardoso Júnior, que teve quase 200 mil votos ou mais, né? Teve 60. Então, assim, o Saraiva Felipe, que era considerado como um puxador de voto, ficou com menos voto que o Pedro e não se elegeu. Então, o que aconteceu foi um pouco assim, ele foi para um lugar que não entregou aquilo que prometeu, ou seja, a coligação não entregou o que prometeu. Enfim, podia estar hoje, nesse momento, tranquilamente dentro, já definida essa situação. Mas o que é mais importante, né, acho que dele tá, eu acredito também que ele vai estar, que é a decisão e o surgimento de uma nova liderança. Coloca 10.448 pessoas em fila aqui em Caratinga. Vai de que rua a que rua. Sabendo que essas pessoas todas acreditaram nesse menino que surgiu da política agora, não é? Coloca aí 43 mil pessoas, ele foi mais votado, ele foi muito bem votado em vários lugares, num contato assim, direto com o povo. Porque é aquilo que eu falo, quer dizer, ter muito voto, até certo ponto, com muito dinheiro é fácil, né? Você financia a campanha dos deputados estaduais, foi aquele negócio que eu falei. Agora, uma campanha dessa, de cara limpa, de frente, de olho no olho, sem ninguém para ajudar, sem nenhuma liderança forte, nenhum cacique para ajudar, realmente foi um feito que está sendo reconhecido. E o Pedro, então, já está hoje em Belo Horizonte, já está tendo conversas, chamaram em Brasília, chamaram em Belo Horizonte. Quer dizer, ele já é visto como essa nova liderança política e já vai falar em nome dessas 44 mil pessoas, que é voto para danar, principalmente nessas condições. E acho que mais do que a quantidade, a qualidade, né? A qualidade de votos que tem essa relação de sinceridade, de honestidade, de verdade, né? De conversar, né? Então, acho isso aí. Eu acho que Caratinga está aí construindo uma nova liderança política e eu fico muito feliz com isso, porque afinal de contas a gente tem tantas pessoas brilhantes de Caratinga lá fora, né? Na cultura, na arte, no jornalismo e tudo mais, e realmente faltava uma liderança política, de caratinguense mesmo, caratinguense de verdade, não um que enterrou um umbigo, outro que nasceu, mas que fez a vida, não, que faz a vida, fez a vida, família toda sempre fez a vida aqui. Né? Você vê que a família Leitão tem fazer quase 100 anos de Caratinga, a família Coutinho, que é da onde ele vem também, né? Ela vai fazer 140 anos de Caratinga. E o primeiro prefeito, eleito prefeito, depois da Constituição de 34, foi um tio, bisavô dele, né? Tio bisavô dele, que é o Omar Coutinho, né? E que trouxe um vice lá de Vargem Alegre. Trouxe um vice de Vargem Alegre, Nadir, né? Claudinho, infelizmente nós estamos chegando ao final e conversar com você é muito bom, que a gente vai conhecendo a história, você é um grande conhecedor, e a gente fica muito claro, né, que as pessoas, há dois tipos de pessoas numa candidatura, aquele que se impõe financeiramente e aquele que se impõe pelas ideias. E o Pedro, acredito que foi pelas ideias. E como diz o Tancredo, né, não vamos nos dispersar, porque a ideia é muito boa. Que recado você daria a essas pessoas que apoiaram essa ideia, compraram essa ideia, as ideias do Pedro como um deputado federal? Olha, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer como caratinguense, como educador, como político que eu sou também, não é? Não estava fora da militância política, como pai, certamente, né? Como diz o outro, diz que quem meu filho beija, minha boca adoça. Né? Então eu quero dizer o seguinte, é de um carinho tão grande, encontro com as pessoas, desde a campanha. Olha, cada bairro, cada distrito que o Pedro foi, sabe, ele foi tão bem recebido, foi tão bem acolhido, encontrou pessoas contando histórias do meu pai, do avô dele, contando histórias da sua mãe,
a avó dele, contando a história do Sr. Edmundo Coutinho, que é o avô dele por pai de mãe. Então, assim, é um reencontro com a gente mesmo, né? Esse encontro do Pedro com o povo foi um reencontro da gente com a gente mesmo, com a nossa história, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria profundamente agradecer e dizer que quem entra na política só tem uma porta, entrou, tá certo? E eu sinto que eu participei mais ativamente, né, nessa arrancada junto com ele. Tiveram as pessoas que coordenaram, tantas pessoas fizeram tanto, eu fiquei mais ali por cima, ali, articulando algumas coisas, entendendo, dando alguma sugestão. E acho que daqui ele está pronto para seguir. Eu acho que meu filho está pronto para seguir a sua vida junto com o povo e encher de orgulho a nossa gente, né? Esse é o meu sentimento. Dificuldades vão ter muitas lutas, mas eu acredito que o que ele tem dentro dele, que ele carrega, é muito verdadeiro, e eu acho que isso vai definir uma trajetória política brilhante para o Pedro. Tenho certeza disso. Vai em frente, meu filho. Obrigado, povo de Caratinga. Claudinho, agradeço muito a sua presença. É uma fala enriquecedora nesse programa. Muito obrigado. Eu gosto muito de falar com você, que você tem o pé no chão. Você conhece esse país, sabe o que nós precisamos para ter um país onde as pessoas possam ter, né, saúde, educação, liberdade, não é? E você defende essas bandeiras. Você defende que o Brasil seja um Brasil de todos e não um Brasil de meia dúzia. E a você, telespectador, o meu abraço e até o próximo programa Painel Político.